Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 13, as palavras de alta sabedoria que foram dirigidas pelo bom anjo calaram em mim, proporcionando-me tanta paz e felicidade como a nenhum outro mortal da terra. Sentia, porém, um desejo como quem sente branda sede de conhecer o desfecho do terrível drama, em que me envolvera o ardente amor pela bela pária da sociedade de Vênus. Meu guia, conhecendo meu sentimento, apontou para o brilhante planeta e disse: vai e continua teu proveitoso estudo. Com a velocidade que só o pensamento possui, cuja rapidez é o maior universo, fui ao ponto onde era o quadro objeto dos meus estudos. Numa profunda cova, onde mal penetrava o ar e reinava espessas trevas, onde se respirava com dificuldade, porque a atmosfera, além de pesada, era úmida e fétida, via-se, ou antes ver-se-ia, se houvesse luz, um pouco de palha seca destinada a servir de leito a quem viesse habitar aquele horroroso sítio. Nem um banco ou pedra que servisse de assento, nem uma bilha d'água que pudesse saciar a sede, nem um pedaço de pão duro que matasse a fome. Quem entrasse para aquela furna, encravada meio na rocha, meio na terra, mas terra ladrilhada de enormes e pesadas lajes, poderia despedir-se do mundo e repetir as palavras do poeta: Lasciate ogni speranza voici entrate. Por que eles usam palavra difícil? Era a prisão do Estado, para onde iam apenas os condenados por crime perdoável, e para tais, porque se incomodarem juízes e guardas. No meio do pequeno espaço que media 2 metros cúbicos, eu vi pelos olhos da alma um vulto de homem, tal qual os de Vênus, acocorado e imóvel, como um desses manipansos descobertos em subterrâneos do novo continente. Era eu daqueles tempos, e eu, que já me era bem conhecido pelos estudos anteriores, eu que fora mandado para lá por meu desnaturado pai. Assim como o enfermo mal convalescido, de moléstia grave por qualquer quebra da dieta ou do resguardo, sente reaparecer o mal que ainda ali está preso por alguma radícula. Do mesmo modo, o espírito mal desapegado das influências maléficas, filhas do seu atraso, embora já sinta bem disposto para enfrentar as claridades do progresso, revolta-se ao choque de grande abalo moral e perde no momento o que ganhou em longo morejar e às vezes em muitas existências não retrograda. Porém, é que as melhoras ainda não estavam sedimentadas dentro dele, ainda eram mais aspirações do que sentimentos. Minha imobilidade no meio do silêncio tumular tinha a expressão de raiva, de ódio, de um conjunto de sentimentos criminosos e blasfemos que aterrariam ao próprio Satanás da lenda bíblica. Se pudessem explodir, fariam voarem em estilhaços o planeta, a humanidade e os próprios deuses. Não havendo, porém, a mínima hipótese de uma erupção, tais sentimentos ferviam-me no íntimo como os ventos dentro de uma caverna, segundo a sublime descrição do Mantuano. Ferviam, mas eu mesmo tinha medo de abrir-lhes a válvula e, pois estava imóvel e absorto em minha própria fúria. Se me dissessem naquele momento que eu já fizera mais do que me faziam, que voltar à vida corpórea e reparar o mal que fiz, sofrendo resignadamente, se me dissessem tudo isso, e mais que daquele lance dependeria a minha felicidade eterna, eu cuspiria as faces do perverso que me quisesse roubar até o gozo do meu ódio, pois que não poderia nutrir a esperança da mais cruel e gostosa vingança. Mas como Deus é bom, o tigre, bramindo em fúria somente contidas por aquela jaula, já compreende a doçura incomparável da sublime lei do amor e sente dilatar-se-lhe a alma ao som das harmonias celestes, repassando pela mente o quadro luminoso de um Deus que perdoa os seus algozes. Obra da lei do progresso? Interrompeu-me o guia, a que tudo obedece, desde os mundos até os homens, do progresso que, por infinitos modos, levará todos os filhos de Deus à sua casa. Sim, eu o reconheço por mim,
que já sou mais próximo desse progresso do que naqueles tempos. E foi naquele tenebroso inferno em que te mergulhaste que fizeste o maior ensaio para voares às regiões onde já encontras luz mais clara e ar mais puro. Explica-me. Bom, amigo, como daquele mal eu pude tirar algum bem, e daquela perdição eu pude arrancar algum elemento de salvação? Nós, meu filho, mostramos o caminho, mas deixamos o peregrino o trabalho de remover-lhe os embaraços para que tenha o mérito do triunfo. Continua teu estudo e descobrirás, por ele, as respostas às tuas perguntas. Voltando ao meu quadro, vi ao pé de mim, mais separada por uma muralha fluídica, uma mulher que cobria o rosto com as mãos. Chorava como só a mãe pode chorar pelo filho desgraçado. Quem será? Perguntei a mim mesmo. É sem dúvida aquela que me deu o ser em existência passada e que, já mais adiantada, vendo o filho de suas entranhas precipitar-se no abismo, de que emergia, vem suavizar-lhe das dores, soprando-lhe consolação? É como pensas, meu filho, e foi também o teu guia daquele momento. Guia não é somente o espírito posto pelo Senhor junto a cada um de seus filhos, mas igualmente aqueles que lhes são presos pelos laços do coração. O Pai carnal é o guia visível dos olhos e continuará a protegê-los depois de deixar o corpo. Em geral, o homem tem o guia que lhe dá o amor do Pai dos céus e os que conquista por seu amor. Aquela mulher foi a tua mãe, amou-te profundamente. E porque subiu muito acima de ti, foi eleita pelo Senhor para guiar-te. Feliz ao vê-lo perseverar no bom caminho, ela acompanhou-te. E sempre hoje é quem te fala. És então quem tem me conduzido desde aquele ínfimo estado até a minha condição atual? Sim, progredindo ao mesmo tempo que ias progredindo. Oh, então eu me salvo daquela barrasca? Não depende de outros, mas de ti, a própria salvação. Assim é contudo quem anda bem acompanhado tem mais probabilidades de não se perder. O anjo riu-se, e eu, voltando ao estudo, vi que a mulher orava e dela elevava-se nos ares como que uma nuvem de fumaça branca que subia até então não poder mais vê-la. De repente, o mísero condenado ergueu-se, levando ambas as mãos aos olhos, chorou. Chorar é regar de fresco rosto o incêndio que lavra pela alma, é sentir a tortura de acerba dor e o desejo de acalmá-la, é ter esperança, e a esperança é o início da fé. Quem chora está aberto a sentimentos doces, às resoluções razoáveis. O condenado ergueu-se e chorou, ao mesmo tempo viu adelgaçar-se a muralha que o separava da boa mulher. Esta ergueu as mãos como a dar graças e risonha de uma alegria angélica, cercou-se do infeliz e bafejou-o. O que de virtudes naquele bafejo, não sei, mas viu o furioso tomar um feixe de palha, preparar um leito e atirar nele o corpo. Ficou sem ódio? Abandonou a sede de vingança? Não, certamente. Todavia teve alguma intuição que lhe abrandou aqueles sentimentos. Vamos lá, gostei. Aqui, Bezerra de Menezes volta no sonho em Vênus, preso, revoltado, recebe o auxílio de sua mãe. A dúvida por sua evolução é esclarecida pelo mentor quando diz que
o fez se arrepender, ainda com ódio do que fez. Ou seja, é um despertar. Gente, tem gente que é cara de pau, chora e não muda, a gente sabe disso, né? Mas quando o choro é verdadeiro, quando o choro é um choro de sentimento, de angústia, de dor, quando o choro é profundo, quando ele é verdadeiro, quando ele vem acompanhado até de arrependimento, esse momento é o momento que a espiritualidade superior aproveita para se chegar até nós e dar aquelas intuições e mandar aquelas vibrações de amor para tocar ainda mais o nosso íntimo e fazer com que a gente busque outros caminhos. É nesse despertar que nós conseguimos sair das cruzadas que nós temos, de situações, de decisões erradas que nós tomamos e acertar o passo nos caminhos novos e melhores. Olha quanta misericórdia que nós recebemos do plano maior. A mãe dele não desistiu dele. A mãe dele estava ali, como um guia espiritual, não mais só como sua mãe, encarnado, mas como um guia espiritual. Um ser que, à medida que vê o filho evoluindo e trabalha para a evolução do seu filho, ela também evolui junto. Não no mesmo patamar de vibração. Ela no dela e ele no dele, né? Então, assim, vamos fazer um exemplo bem tosco. Uma criança que amarra um carrinho, uma corda no carrinho. A criança anda na frente e o carrinho vem atrás, com a cordinha, certo? Ambos estão caminhando. A criança que vai na frente está um passo na frente do carrinho que ela vem puxando. Então, o espírito superior, ele vai evoluindo e ele não vai ficar esperando você evoluir junto com ele para ficar no mesmo patamar. Ele pode muito bem te auxiliar evoluindo e te puxando, evoluindo e te puxando. Então, a gente vai estar junto com o nosso anjo de guarda, protegendo. Agora faz todo o sentido por que nós temos anjo de guarda. Eles têm um pouquinho mais de conhecimento e à medida que a gente dá um passo para frente, eles também vão dando um passo para frente. Porque é uma vitória para eles, a nossa vitória. A missão deles é nos ajudar. Se a gente se ajuda, a gente está ajudando eles a completarem a missão deles. Eles também estão evoluindo. O nosso anjo de guarda não é um ser perfeito. Não é um espírito de alta grandeza. São os nossos parentes, são pessoas que nós já estivemos com elas várias e várias vezes, em várias encarnações. Porém, o que nos traz é o elo de amor verdadeiro, que a gente não rompe esse elo, a não ser que esse ser, ele vá se desenvolver demais e vá para um plano superior e a gente fique para trás. Aí isso pode acontecer, uma separação momentânea, como acontece no desencarne também. A separação momentânea. Mas se o elo é verdadeiro de amor, de vez em quando eles vêm e fazem uma visita para nós. Ou o contrário, se a gente evoluir mais do que eles, a gente vai fazer uma visita para eles. Então, a benevolência de Deus, ela não tem limite de verdade. Até o espírito mais duro, mais complexo, mais trevoso, está sujeito ao progresso. E a prova está aqui. Acabamos de ler essa prova. Eu, Santo Tomé, Patrícia, sempre falo assim, imagina uma pessoa tão ruim, tão trevosa, tão maléfica, ela não vai evoluir nunca. Eu sempre levantei essa bandeira. Mesmo sabendo da progressão espiritual, eu sempre falava assim, aquilo ali vai ficar uma vida inteira para poder, né? Uma vida não, várias vidas inteiras para poder evoluir. Na verdade, isso aí é falta de uma visão do eu, né? Quando a gente julga demais alguém e acredita que aquela pessoa não tem competência, não tem como ela evoluir, na verdade, quem não está evoluindo somos nós. Pela crítica, pelo preconceito, pela língua, que é maior do que a boca, né? Então, o que a gente tem que entender é que a evolução não é algo que a gente tem que ficar observando do outro. Diz muito a respeito de nós, né? Aquela pessoa difícil, aquela pessoa maléfica, aquela pessoa que gosta de criar maldade, ela não está no teu caminho à toa. Ela também está fazendo você se despertar. Eu não sei onde foi que eu li, gente, ou contar essa história, né? Que num desencarne,
A pessoa que era boa foi pro inferno e a pessoa que era ruim foi pro céu. É uma piadinha isso daí, eu acho. Mas de qualquer forma faz todo sentido. Aí a pessoa que era boa foi parar no inferno e falou assim, mas escuta, aquela pessoa lá é ruim, criou uma série de problemas. Eu sempre atritei com ela por conta das coisas maliciosas que ela fez. E agora eu tô aqui por quê? No inferno e ela tá lá no céu. Porque quem tá no inferno tinha conhecimento que o outro era inferior e tinha que ter tido sabedoria para lidar com aquele ser. Então, já que você é bom, pratica a bondade. Agora, o outro era ruim e ele não mostrou para ninguém que ele era bom. Ele sempre falou que ele era ruim. Porém, ele estava tentando acertar. Mesmo quando ele errava, ele estava tentando acertar. Então, por isso, ele subiu e você desceu. Então, as oportunidades que nós temos de viver, nós temos que aproveitar para nós. O nosso íntimo, eu estou fazendo o meu melhor? Porque toda vez que a gente julga, será julgado. Eu sou a rainha do julgamento. Eu falo sempre, eu não quero ninguém me seguindo, porque eu sou falha. E eu julgo. Eu julgo porque a boca é grande, eu julgo, às vezes, por uma questão que eu quero que as pessoas despertem. Eu falo, gente, acorda, tem coisa que está errada, a gente precisa acordar, né? Então, assim, eu tenho uma visão, assim, muito quadrada até, né? Eu leio, isso aqui é certo, então eu vou seguir isso aqui. Isso aqui eu já fiz a experiência, eu vi que é certo, isso aqui tá correto, então eu vou lá. Porque eu não fico só na leitura, eu primeiro coloco em prática para ver se aquilo ali funciona. Funcionou? É isso? Então agora vai ser isso. Ah, Patrícia, tem que mudar de ideia. Ah, não vou mudar de ideia, porque é isso aqui. Então eu tenho um mal. A partir do momento que eu tiver uma certeza, que eu tiver uma verdade, eu não saio desse caminho de jeito nenhum. E eu aprendi desde criança isso. Desde criança que eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Porque a minha mãe falava assim, o caminho que você pegar para ir para a escola é aquele caminho, não muda de caminho de jeito nenhum. Então, na minha educação, eu vim aprendendo que eu tinha que pegar sempre o mesmo caminho. Hoje, quando a doutrina espírita traz um leque de informações e que às vezes a gente tem que mudar de ideia, que às vezes a gente tem que adequar, né, com outras verdades com as quais a gente já foi cultuado, eu sofro muito. Tipo, não julgues para não ser julgado, né? Eu cresci numa vila que a gente sempre falava mal dos vizinhos, que a gente sempre falava mal da vida do outro. A gente sempre achava defeito no outro. Então hoje eu fico me vigiando para não ficar encontrando tanto defeito no outro, porque eu sou perfeita, né? Afinal de contas. Então, os nossos defeitos têm que ser reconhecidos primeiro por nós. O que os outros falam, dane-se. Eu não tô nem aí porque falam de mim. Mas eu tenho que reconhecer a minha falha. Assim como eu tenho que reconhecer o meu valor. E é trabalhando esses defeitos que muitas das vezes a gente vai chocar, a gente vai sofrer. Mas uma coisa eu já tive de experiência, e conforme eu li aqui, eu tive mais do que certeza. Toda vez que você ajoelha, que você realmente chora e pede com toda a verdade, com todo o coração que você quer um socorro, o socorro vem. E é nesse momento que você está sendo amparado para a sua melhora. É o trampolim que você tem para poder subir um pouquinho mais na escala espiritual. Eu não estou subindo na escala espiritual, não, mas eu estou agregando valores e desenvolvendo melhor minha moral. Principalmente no que diz respeito às coisas que eu já vinha curtida na minha cabeça de que eram certas e que hoje eu vejo que não eram tão certas assim. Vamos lá.